Olá, eu sou o pastor Roberto da Igreja Comunhão Cristã de Blumenau. Que alegria ter você conosco aqui no nosso canal. Essa mensagem foi preparada para edificar a sua fé e a sua vida espiritual. Assista, compartilhe e faça com que essa mensagem possa alcançar outras pessoas que você assim conhece. Glória a Deus, você está feliz com Jesus? Crê que Deus é bom, Deus é maravilhoso. Mais um mês, se indo, Estamos terminando o mês de março. Foi benção o mês de março na sua vida? Na minha foi, graças a Deus. E abril vai ser melhor do que março, ainda também, em nome de Jesus Cristo. Colossenses 2, 1 Coríntios 2, 1 Coríntios 2, versículo 11 em diante. 1 Coríntios 2, versículo 11 em diante. Porque quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está, da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Você pode aplaudir a Deus pela palavra dele. Eu já recebi, agora eu preciso conhecer. Esse é o título da mensagem. Eu já recebi, agora eu preciso conhecer. Eu já recebi, agora eu preciso conhecer. O que eu recebi e preciso conhecer, pastor? O que eu recebi e o que eu preciso conhecer? Então, antes de eu entender aquilo que eu já recebi, eu preciso conhecer, eu preciso ter clareza daquilo que eu não recebi. Conforme esse texto aqui, diga assim comigo: eu não recebi o Espírito do mundo. Uma vez mais, eu não recebi o Espírito do mundo. Então, eu não recebi o Espírito do mundo. Glória a Deus por essa bênção na minha vida, por mais esta bênção na nossa vida. Então, nós precisamos ter isso claro, conforme o apóstolo Paulo fala nesse contexto, que nós não recebemos esse Espírito do mundo. Então, existe um Espírito no mundo. E Paulo deixa bem claro aqui, para aqueles que são cristãos, para aqueles que têm Cristo na sua vida, que nós não recebemos o Espírito do mundo. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Diga, o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Quem é, pastor, o Espírito que é do mundo? Qual é o espírito que o apóstolo Paulo ele se refere aqui nesse texto? Se você prestou atenção, eu sempre dou uma ênfase um pouquinho para que muitas pessoas não conhecem, mas quando ele fala o espírito do mundo, você pode ver lá em letra minúscula espírito, e quando você vê Espírito de Deus, o Espírito Santo, você vai ver sempre em letra maiúscula, ou seja, se referindo a Deus e se referindo a um outro espírito. Então é muito importante você entender isso também. Então, quem é esse espírito do mundo que atua, ou seja, é aquele que não reconhece o espiritual.
Esse espírito que o apóstolo Paulo está falando, o espírito do mundo, ele diz, vocês não receberam esse espírito, ele está dizendo, é aquele que não reconhece o que é espiritual, que não discerne o que é espiritual, ele só se move no que é natural, no natural ele se move. Então Paulo diz, ora, o homem natural, ele diz, quem tem o espírito do mundo, ele não compreende as coisas do espírito de Deus. Por quê? Porque lhe parecem loucura. Lhe parecem loucura. Então ele deixa muito claro, o homem natural, a pessoa que tem o espírito do mundo, ele não consegue entender aquilo que se trata do sobrenatural. Porque na mente dele aquilo é uma loucura. Aquilo não tem como existir, ou seja, ele não tem como entender, ele não pode entender. Por quê, pastor? Porque as coisas espirituais, elas somente se discernem para quem é espiritual. Elas só se discernem de forma espiritualmente. Não tem como você querer ter uma revelação do sobrenatural com uma mente carnal, com uma mente natural. Aí não tem como você entender. E por você não entender, você deixa de usufruir, você deixa de receber, você deixa de verdadeiramente participar daquela obra linda e maravilhosa que Deus tem. Então essa pessoa, o homem natural, que ele recebeu o espírito do mundo, ele não consegue entender o sobrenatural. Então ele não consegue entender como que pode receber saúde sem se submeter a um tratamento medicinal. Nada contra o tratamento medicinal, mas essa pessoa com uma mente carnal, com uma mente natural, com o espírito do mundo, ele não consegue entender que de repente ele tem um diagnóstico lá de morte e alguém pede licença, eu posso orar por você? Posso declarar saúde por você? De repente ele não consegue, não, mas eu já tenho um decreto de morte, eu já tenho um diagnóstico formado, isso já vem dos meus antepassados, isso é hereditário na minha vida. Então na mente dele, não, mas uma oração, Deus pode tirar esse mal do seu corpo. Então ele resiste, por quê? Porque na mente dele ele não tem entendimento como que uma oração pode curar aquela pessoa. Então são exemplos muito fáceis, muito simples que eu preparei aqui para trabalhar como igreja. Então uma pessoa natural, ele não entende quando você vai lá e impõe as mãos sobre aquela pessoa, ou diz, eu vou orar por você, eu vou abençoar você. Na mente dele, ele não entende por quê? Porque uma oração é um mover sobrenatural, não é algo natural, é sobrenatural. Então ele tem dificuldade para entender isso. O homem natural, ele não entende como que através de uma oração, uma vida pode ser salva e ser transformada. A sua vida foi transformada? Quando Jesus Cristo entrou na sua vida, foi sim ou não? Foi. Alguém fez algum malabarismo, tinha uma varinha mágica, tinha sei lá o que, um cristal, tinha alguma coisa diferente na sua mão, que você viu que aquilo foi que fez a mudança na sua vida? Não. Mas como que aconteceu essa mudança? Como que houve essa transformação? Foi através do sobrenatural, ou seja, a partir do momento que Cristo entrou na sua vida, a partir do momento que você disse sim, eu quero receber Jesus como Senhor e Salvador, ali começou a mudança. Ali começou uma transformação, ali começou uma libertação, um vício. De repente a pessoa era viciada em drogas, no álcool, na pornografia, sei lá, em quantas coisas. De repente ela deixou de querer, de repente aquilo não fazia mais parte da vida dela, de repente ela não tinha mais prazer por aquilo. Por quê? Porque o sobrenatural entrou em cena e aquilo que era prejudicial começou a deixar de existir naquela vida. Então, uma pessoa natural que tem o espírito do mundo, ele não entende que uma oração, ou seja, uma confissão na palavra de Deus, pode mudar a vida dele. Pode dar um start, ou seja, para uma grande mudança, ou seja, a maior mudança na vida dessa pessoa. Então o apóstolo Paulo diz que aquele que tem o espírito do mundo, ele não consegue discernir isso, porque para ele é loucura. Não, como que essa pessoa, que ela está lá condenada, sei lá, por resto da vida numa prisão, até a condenação da morte, como que ela pode ser transformada? Eu não acredito, muitas pessoas não acreditam na mudança na vida da pessoa, por quê? Porque ela não consegue entender, aquilo ali é uma loucura para ela. Como que aquela pessoa que era um traficante, que era uma prostituta, ou seja lá o que ele era, e agora ele está
estar indo todo domingo para a igreja, carregando a sua Bíblia, meditando na Bíblia, participando na mente dele. Não, isso aí não existe, não tem como, porque para ele é loucura. Então Paulo diz que o homem natural ele não entende aquilo ali. O homem natural ele não entende que de repente a gente está aqui hoje e daqui a pouco a gente pode estar na glória para sempre. Ninguém disse amém, ninguém quer ir para a glória. Amém, Jesus, glória a Deus. Eu creio, pelo menos, eu creio que o arrebatamento pode acontecer antes do culto. Não, mas é o arrebatamento. Você não quero que ninguém morra, graças a Deus. Aqui o povo vai viver muito bem, graças a Deus, tem vivido e vai viver para cima de 100 anos. Alguém que pensa aí antes, né, é acima, sempre acima. Então ele está dizendo, mas uma pessoa natural que tem o espírito do mundo, ele não entende isso. Como assim, pastor? Que história que é essa de trombeta soar e a gente desaparecer e eu estou dirigindo meu carro e de repente o carro vai ficar sem motorista, o avião vai ficar sem o piloto, sei lá. Tudo isso vai acontecer, mas como, pastor? Isso eu não entendo. Sim, porque isso é algo sobrenatural, é espiritual. Ou seja, só se discerne para quem é espiritual. Quem é natural não entende. Ele não tem como ele entender como que eu estou aqui e de repente eu vou estar no céu. Como que de repente eu estou aqui tomando um banho e de repente nem vou acabar de me secar, eu vou estar lá na glória, diante de Jesus Cristo, diante de Deus e assim por diante. Por quê? Porque é sobrenatural. Então, a pessoa que tem uma mente natural, ela não consegue entender isso. O homem natural, né, que tem o espírito do mundo, ele não consegue entender, ele nem pode entender em relação aos anjos. Anjos, meus irmãos, quando eu estava preparando, Deus começa a falar sobre anjos, mas nunca falei sobre anjos quase na igreja, mas Ele está falando algo muito poderoso. Veja em Hebreus 1, versículo 13 e 14, diz assim: a qual dos anjos Deus alguma vez disse, senta-te à minha direita? Ele está falando de Jesus, né? Até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Os anjos não são, todos eles, veja, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então veja nesses dois textos aqui, para a gente ir para um próximo aqui, que o texto está falando, quando se trata de anjos, não é aquilo que você foi acostumado, talvez até ver ou ter recebido, talvez até tenha em casa. Pastor, tem um monte de anjinho lá, tudo com cabelinho encaracolado. Geralmente os anjos estão tudo ali, com os cabelos encaracolados, branco ainda, né? Não sei se tem alguma coisa contra ali assim, mas é difícil ver um moreno ali, mas tudo branquinho, né? E ainda com asa também, no caso, né? Mas veja que esse texto aqui, ele está dizendo aqui, ele diz, vocês não prestem atenção na hospedaria, preste atenção na hospitalidade, na verdade ele está falando aqui. Ele está dizendo aqui que todos eles são espíritos ministradores enviados, né, a favor daqueles que vão herdar a salvação. E em Hebreus 13, versículo 2, ele está continuando a dizer assim: não esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que sem o saber alguns acolheram anjos. Se tivesse um anjo de cabelo encaracoladinho, com asa, e aparecesse na sua casa, você ia ter dificuldade no sentido, porque na tua mente natural, ela foi calibrada para aquilo, isso é anjo. Se chegasse um camarada desse na tua casa, aqui você ia ter dificuldade para discernir que era um anjo? Sim ou não? Não? Estão com vergonha de falar sim ou não? Não. Mas Hebreus está falando, o texto está falando aqui que pessoas que praticaram a hospitalidade, ou seja, né, tinha um evento na igreja, tinha um evento lá no final de semana, veio gente de outro lugar e de repente você abriu a sua casa para hospedar aquela família. E a Bíblia está dizendo que muitas dessas pessoas que foram hospedadas ali, a família não sabia, mas ela estava hospedando quem? Anjos. Então aqueles anjos que eles foram hospedados ali, tinha alguma diferença, entre aspas, das pessoas que receberam elas? Sim ou não? Então quer dizer que eram iguais. Iguais, eu estou dizendo iguais na aparência. Iguais na aparência. Mas isso é para que você, pastor, então o que eu faço com aquilo? Aquilo, não sei o que você vai fazer, mas eu sei o que a Bíblia fala sobre anjo.
A pessoa que tem o espírito do mundo, ele não entende que Paulo está dizendo aqui, o escritor diz assim, que os anjos, eles são todos ministradores a favor da nossa vida. Então, eu e você temos no mínimo 2/3 de anjos que não se rebelaram contra Deus, porque 1/3 se rebelou com Lúcifer, né? Ou seja, foram juntos no mesmo pacote que Lúcifer. Lúcifer, para quem não conhece, também é Satanás, o diabo. Então, o Satanás, o diabo, ele era o anjo da guarda, era o querubim da guarda, era aquele camarada que estava lá próximo de Deus, que, em outras palavras, que governava abaixo de Deus, mas chegou o momento que ele quis passar Deus, ele quis botar Deus de lado e assumir o lugar de Deus. Então Deus não permitiu e ele foi lançado, conforme a Bíblia diz. E quando ele foi lançado por terra, quem é aluno da ITM sabe o que aconteceu lá em Gênesis 1, né? Então, quando a terra estava sem forma e vazia, ele sabe o que aconteceu, né? Então, quando Lúcifer foi lançado, ele levou junto com ele 1/3 parte de anjos, que são os demônios, que são os espíritos malignos, que é tormento, que vem para fazer esse estrago que a gente tem visto na terra. Só que 2/3 ficaram com a igreja, 2/3 ficaram conosco, 2/3 ficaram com Deus. Então, muitas pessoas dão tanta ênfase no 1/3, sendo que nós temos 2/3. E a Bíblia está dizendo que esses 2/3, eles são anjos ministradores a favor daqueles que vão herdar a salvação. Então, de repente, pastor, estou com uma situação difícil lá para resolver, pastor, estou com uma situação, sumiu meu cachorro, um exemplo. Meu cachorro de estimação, e sem o cachorro eu não durmo, pastor. Eu não faço mais nada. Aí eu não sei onde é que está. Pai, em nome de um anjo, traz o meu cachorrinho, traz o Totó de volta. Um exemplo, neném, Totó e assim por diante. Está lá com um problema, pastor, lá tem um camarada lá naquela região, é que nem aquele gadareno que a gente leu ali, ele tem demônio para tudo quanto é lado, ele faz isso, faz aquilo, ninguém consegue, o que a gente faz? Anjo. Um exemplo, posso enviar um anjo lá naquele lugar, ou seja, que aqueles demônios saem daquele lugar e assim por diante. Enfim, eles são anjos ministradores a favor daqueles que vão herdar a salvação. Um pouco mais adiante, agora Gênesis 19, só para você ter isso como uma base aí na sua caminhada. Veja o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. À tarde chegaram os 2 anjos. Os 2 anjos chegaram em Sodoma e ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los, prostrou-se com o rosto em terra. Aqui Ló já discerniu, eram seres diferentes. Mas ele disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo, lá poderão lavar os pés. Veja, percebeu-se que os anjos estavam até com os pés sujos, lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir o caminho. Aí os anjos falaram: não passaremos a noite na praça. Não, passaremos a noite na praça. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Veja que o povo viu o quê? Os homens que chegaram na casa dele. Ló viu os 2 anjos chegando na casa dele. Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. A cidade de Sodoma e Gomorra era tão pervertida, meus irmãos, que eles queriam ter relações homossexuais ali com os anjos. É isso que o texto está dizendo. Eles queriam que Ló trouxesse os homens para fora, para que eles tivessem relações homossexuais com os anjos. Veja que isso aqui não é uma coisa desses dias, uma coisa já de mais, talvez 6.000 anos. E Ló saiu de casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhe, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a esses homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram, e disseram: esse homem chegou aqui como estrangeiro, falando de Ló,
e agora quer ser o juiz, faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com a violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os dois visitantes, os anjos, agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. E depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiram encontrar a porta. Os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra esse povo são tantas que Ele nos enviou para destruir a cidade. Então veja duas situações, e os anjos aqui, como a pessoa que tem o espírito do mundo, ele não entende em relação aos anjos. Tem muito mais, para falar sobre eles, não vou falar nessa noite, mas tem muito mais. Mas aqui que me chamou a atenção para a gente ver como que eles estão aqui, como eles estão aí. De repente você dando um copo de água talvez a uma pessoa, dando uma roupa para uma pessoa, comprando lá, sei lá, um brinquedo para você abençoar alguma vida. Você pode estar abençoando, em outras palavras, fazendo para um anjo, fazendo para ele. Então eles são ministradores. Aqui ele deixa bem claro, quando eles intentaram o mal, contra a vida deles ali, eles acabaram ferindo eles de cegueira, ao ponto que aquelas pessoas vão conseguir fazer mais nada. Quantas vezes você tem: pastor, eu tenho medo lá da minha rua, na minha casa, no meu bairro onde eu moro. Meus irmãos, acesse os anjos, peça para que eles estejam lá em volta da sua casa, peça para que eles estejam ali guardando a sua vida, peça que, se for preciso, que fira aqueles que querem entrar ali para prejudicar a sua vida, querer causar o mal na sua casa. Está aqui a receita, está muito claro aqui nesse texto. Mas aqui o homem natural, ele não entende que os anjos, eles estão a favor da nossa vida. Eles são a favor da nossa vida. Diga comigo: eu já recebi. Agora eu preciso conhecer. Uma vez mais: eu já recebi. Agora eu preciso conhecer. Agora, o que eu recebi e preciso conhecer? Atos 1, versículo 8. Atos 1, 8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vamos para João 14, versículo 16 em diante. Jesus falando: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, falando do Espírito Santo, para estar com vocês para sempre. E o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Versículo 26, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Amém? Você pode aplaudir a Deus pela palavra dele? Então, o Espírito da verdade, aquilo que Paulo começamos a ler, então nós recebemos o Espírito que vem de Deus. O Espírito da verdade, qual o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Por que eles não podem receber, pastor? Porque neles habita um outro Espírito, ou seja, o Espírito do mundo não tem como ele ter o mesmo espaço para estar junto com o Espírito da verdade, o Espírito Santo, porque um age na forma sobrenatural e o outro no natural. Então aqui nós vemos muito claro: pastor, por que é tão importante eu me relacionar com o Espírito Santo? Primeiro, porque o Espírito Santo ele vai me ajudar a não somente conhecer, mas desfrutar daquilo que me é dado. Conforme 1 Coríntios nós lemos, nós recebemos o Espírito de Deus para que a gente possa conhecer aquilo que nos foi dado. Nos foi dado de forma gratuitamente. Nos foi dado gratuitamente. Pastor, eu já estou tanto tempo nessa igreja e até agora não fizeram nenhuma campanha para eu conseguir um marido, uma esposa, me livrar desse vício, conseguir uma casa nova, minha empresa crescer. A pergunta que eu faço a você, meu amado: quando você se depara com um produto
e que está escrito, gratuito, você pega o produto ou procura alguém para pagar por ele? Você pega o produto ou procura alguém para pagar por esses produtos? Você simplesmente pega. Você simplesmente toma posse daquilo que já foi disponibilizado ali para você. Então Paulo está deixando bem claro, você não vai procurar alguém que queira pagar, porque é gratuito, porque alguém já pagou. Diga comigo, alguém já pagou. Uma vez mais, alguém já pagou. Glória a Deus por isso. Então eu devo, ou seja, por isso usufruir desse produto. Então por isso não se faz uma campanha no sentido de querer franquear, no sentido para a pessoa, você tem que participar para que você tenha, sendo que Deus ele já nos deu gratuitamente todas as coisas em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ele está dizendo que nós, os cristãos, nós recebemos o Espírito Santo para que por meio do Espírito Santo ele nos faça conhecer o que nos foi dado gratuitamente. Isso já aconteceu. Então não há, meu irmão, como nós vivermos como Cristo viveu se eu não conhecer aquilo que me foi dado. Eu preciso conhecer aquilo que me foi dado. Por isso o título da mensagem, eu já recebi, agora eu preciso conhecer. Então eu já recebi o que Cristo ele já deu para mim, ou seja, através da sua obra. Agora eu preciso conhecer. Eu já recebi, então eu preciso agora conhecer. A mesma coisa, você recebeu um presente, seu presente já está nas suas mãos, agora você precisa desembrulhar aquele presente, você precisa abrir aquele presente, para que daí você possa desfrutar daquele presente. Então é muito claro isso. Então não há como a gente viver como Cristo sem conhecer aquilo que Ele nos foi dado. Então isso só é possível através do Espírito Santo, amém? Versículo 13, ainda falando, as quais falamos o quê? Daquilo que nos foi dado, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Comparando as coisas espirituais com as espirituais. Não é comparar as coisas naturais com as espirituais, no sentido aqui. Então Paulo está dizendo, nós recebemos, ou seja, o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo ele nos ensina comparando as coisas espirituais com aquilo que é espiritual. É isso que ele está falando. De que maneira o Espírito Santo ele nos ensina? Não é da forma subjetiva, mas é de uma forma objetiva. Então o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo ele nos ensina conferindo o que é espiritual com espiritual. E o que quer dizer o espiritual? A própria palavra de Deus. A palavra de Deus. Então o Espírito Santo que nos foi dado, ele nos leva a comparar o quê? Aquilo que a palavra de Deus diz. Aquilo que a palavra de Deus nos ensina, aquilo que a palavra de Deus ela está falando da nossa vida. Quando nós cantamos no início da música, talvez muitos cantaram, talvez por cantar, mas eu sou altamente favorecido, eu sou profundamente amado, eu sou totalmente abençoado. Então isso é o que? Isso é palavra de Deus. Então eu tenho que conferir palavra de Deus com palavra de Deus, espiritual com o espiritual. É isso, para isso o Espírito Santo ele nos foi dado. Então o apóstolo Paulo ele está dizendo que a Bíblia ela interpreta a Bíblia. Então eu confiro o espiritual com o espiritual. Então você lê o texto, interpreta à luz de outro texto. Então você tem que comparar a palavra de Deus com a palavra de Deus. Então o próprio Jesus nos prometeu que o Espírito Santo ele nos ensinaria. Ele nos guiaria, nos ensinaria por meio do que, pastor? Da palavra de Deus. Então é importante eu ter um relacionamento com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que vai me guiar a toda a verdade. A gente vive num tempo de tanta mentira, de tanta fake news, de tantas coisas que a gente ouve por aí, e as pessoas, muitas delas estão sendo levadas por aquele engano, por aquela mentira, por aquela coisa errada. Por quê? Porque ela não permite que o Espírito Santo guie ele na verdade. Se você tem uma dúvida daquilo que você tem ouvido, consulte, busque o Espírito Santo. Espírito Santo, isso aqui é verdade, isso aqui é palavra de Deus, isso aqui é para a minha vida, isso aqui vai ser bênção na minha vida ou não? Ele vai te guiar a toda a verdade. Então nós não só podemos, como nós devemos viver como Cristo ele viveu.
E para viver como Cristo ele viveu, eu preciso buscar ter a mente de Cristo. A mente de Cristo, conforme Paulo deixa bem claro. Então nós temos a mente de Cristo. Eu já tenho, Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. Então eu não preciso fazer uma oração, Pai, me dá a mente de Cristo. Não, Espírito Santo, me ajuda a entender. Eu tenho a mente de Cristo. Como é que eu posso entender em relação? Como é que eu prossigo? Como é que eu passo? Qual é o próximo passo que eu vou dar? Ou seja, nós temos a mente de Cristo. Diga para o seu irmão, para a sua irmã, eu tenho a mente de Cristo. Diga para o outro, você tem a mente de Cristo. Agora dizemos todos juntos, nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Nós quem, pastor? Nós que aceitamos, que cremos em Cristo Jesus, nós que aceitamos o seu sacrifício, nós que somos nova criação, nós que deixemos de ser criaturas de Deus para sermos filhos de Deus. Isso quer dizer que nós temos um potencial de pensar como Cristo pensa. É isso que ele está dizendo, nós temos a mente de Cristo, porque nós estamos pregando, ou seja, o produto da mente de Cristo, que é o Evangelho, as boas novas, amém? Ter a mente de Cristo são os pensamentos de Cristo, os conselhos, planos, o conhecimento de Cristo, conhecidos pelo homem mediante a ação do Espírito Santo. Ver como Cristo vê, fazer as obras de Cristo e outras maiores, amém? Meus amados, a Bíblia diz que nós fomos feitos conforme a imagem e a semelhança de Deus. É o que a Bíblia está dizendo. A imagem e semelhança quer dizer o quê, pastor? Veja Gálatas, eu não passei para eles, você pode anotar, que Gálatas 6,15 diz o apóstolo Paulo, de nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Ele está falando aos Gálatas, ele está falando sobre a questão da lei, a questão de costumes, a questão de rituais. Ele está dizendo, olha, de nada vale ser incircunciso ou ser circuncidado ou incircuncidado, de nada isso adianta. Ele diz, o que importa, eles prestem atenção, meus amados, o que importa é ser uma nova criação. É isso que ele está dizendo, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Então ele está dizendo o que importa é ser uma nova criação. De nada vale um ritual executado ou não. É o que ele está dizendo, de nada vale se é uma regra que é levada em conta ou não. De nada vale eu bater de frente com alguém que não tem a mesma fé que eu tenha. De nada vale eu pensar de uma forma diferente de outros. De nada vale, ou seja, participar de algo e criticar os outros que não participaram. De nada vale. O que importa é ser uma nova criação. É isso que ele está dizendo, o que importa é ser uma nova criação, e sendo uma nova criação, se movendo como tal, é isso que importa. Não adianta eu ficar gastando saliva, perdendo meu tempo precioso, ou seja, com pessoas que não pensam de repente como eu penso, não agem da forma como eu ajo, não creem como a forma como eu creio, ou seja, Paulo está dizendo que o que importa é ser uma nova criação, ter novas atitudes, ter uma nova mentalidade, ter a mente de Cristo, viver como Cristo, ser orientado por Cristo. Meus amados, ouçam, estou encerrando. A maior tragédia nessa vida que nós estamos vivendo, nessa era, não é a política, não é o terrorismo, não são os viciados. A maior tragédia nessa era é o cristão ser cristão para ele mesmo. A maior tragédia que o mundo vive hoje é o cristão ele viver para si mesmo. Essa é a maior tragédia que nós enfrentamos no mundo. Não, pastor, mas a política, não, pastor, mas esses governantes, não, pastor, mas o terrorismo, não, pastor, mas os viciados, e isso e aquilo. Não, meu irmão, a maior tragédia é nós cristãos vivermos para nós. Essa é a maior tragédia que o mundo está vivendo hoje. Eu sendo responsável por impactar o mundo e vivendo só para mim. Essa é a maior tragédia. A maior tragédia é ver as pessoas morrendo do meu lado e eu só me importando comigo mesmo. Essa é a maior tragédia que a gente vive na era que nós estamos vivendo, ou seja, pessoas que se dizem cristãs, mas vivem somente para elas. Vivendo para ela, ou seja, respirando só a favor dela. Então é isso, o cristão ser cristão para si mesmo. Deus nos criou com um propósito, uma razão para viver. E o grande problema diário é o homem acordar todos os dias querendo viver para si mesmo.
Esse é um dos maiores problemas, pastor. Qual um problema maior que a igreja enfrenta? O maior problema é eu acordar de manhã e pensar nesse dia em mim mesmo, querer viver para mim. Esse é o maior problema. O maior problema que nós temos, ou seja, é querer viver para nós mesmos, viver para si mesmo e não viver para Deus. Se esquece que foram comprados segundo a imagem, conforme diz o texto, segundo a imagem e semelhança de Deus, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Meus irmãos, Jesus não viveu um dia sequer para Ele. Todos os anos que Jesus viveu nessa terra, e principalmente quando Ele começa a exercer o ministério dele, nenhum dia Ele vive para si. Nenhum dia Ele viveu para Ele. Todo o tempo Ele vivia em prol da nossa vida. Todos os dias Ele se movia em prol das pessoas. Todos os dias Ele fazia a vontade daquele que o enviou. Ele dizia bem claro: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não procura a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é essa: que eu não perca nenhum de todos aqueles que Ele me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Deus não está buscando alguém para amá-lo. Deus não está buscando ninguém para o amá-lo. Pastor, Ele é amor. Ele é amor. Ele não está buscando ninguém para que venha amá-lo. Ele é amor. Deus é amor. Eu não acordo todos os dias para ser mais amado, meu irmão. Eu não acordo. Hoje eu não acordei, hoje eu vou acordar para ser mais amado por alguém. Não. Eu não acordo, não vou acordar na segunda-feira ou na terça, se Deus permitir, para ser mais amado por alguém. Eu já sou amado por Deus. Eu já sou amado, eu já recebi de Deus: você é meu filho amado. Então eu não levanto para ser mais amado. Pastor, o senhor não tem problema com as pessoas que não amam o senhor? Não tem nenhum problema, porque eu já sou amado. Eu sou amado não por pessoas, eu sou amado pelo meu Pai. Isso é que importa. Pessoas deixam de viver porque elas estão atrás de pessoas que venham amar elas. Elas correm atrás de pessoas para que alguém ame ela. Mas eu sou aquele, conforme a Bíblia, eu já sou amado de Deus. Então a minha vida não é buscar que alguém se relacione para que me ame mais, não. Eu já sou amado pelo Pai. Quanto mais eu desfruto desse amor, lógico que eu vou manifestar esse amor. Ninguém pode me parar se eu conheço a minha identidade. Ninguém pode parar você se você conhecer a sua identidade. Ninguém, ouça isso, ninguém para você se você conhecer a sua identidade. Ninguém me para quanto eu conhecer a minha identidade. Ninguém vai me parar. Quantas pessoas todos os dias abandonam a oração, abandonam o louvor, a adoração, a comunhão com a palavra, o abandonam o congregar, o se dar, o servir, por algo que aconteceu com ela, não concordou, não gostou. Se eu conheço a minha identidade de nova criação, de filho, nada pode me parar. Nada pode me parar. Se você conhecer a sua identidade, Ele me deu um outro Espírito, o Espírito que me guia em toda a verdade. E esse Espírito, Ele me guia, ou seja, para que eu conheça a minha nova identidade. A partir do momento que eu conheço a minha nova identidade, nada me para. Nada me para, porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu já recebi, mas eu preciso conhecer. Eu já recebi. Pastor, quando isso vai acontecer? Eu já recebi. Você já recebeu. O que eu preciso é conhecer.
mas eu já recebi, já faz parte da minha vida. Se eu conheço a minha identidade de nova criação, de filho, nada pode me parar. O amor, ele se prova quando eu vivo, quando eu o manifesto. Pastor, o que eu vou ganhar fazendo isso? Não deveria ser a minha pergunta. Mas o que eu vou fazer isso ou aquilo, no mínimo, é porque eu já recebi tudo. Vou repetir, o que eu vou ganhar? Às vezes a gente convida as pessoas, pastor, o que eu vou ganhar estando lá na chácara? O que eu ganho servindo as crianças? O que eu ganho lá na integração? O que eu ganho orando pelas pessoas, expulsando demônio? O que eu ganho ir lá fazendo lá uma palestra, participando de um curso, participando de um final de semana diferente? O que eu ganho com isso? A pergunta deveria ser bem diferente. Em outras palavras, eu já ganhei tudo e por isso eu simplesmente estou fazendo. Eu já ganhei tudo, não é o que eu vou ganhar, mas é o que eu já ganhei. O seu divino poder, ele já me deu todas as coisas. O seu divino poder, ele já nos deu todas as coisas. Não faça algo esperando receber, mas faça com a consciência que você já recebeu tudo. Isso é exercer a identidade. Isso é exercer a minha nova identidade. Eu já recebi, mas eu preciso conhecer. Amém? Você pode aplaudir a Deus. Que bom que você esteve conosco até aqui. Se esta mensagem edificou a sua vida, gostaria de convidar você a fazer uma oração, convidando Jesus Cristo para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço porque lá naquela cruz tu morreste pelos meus pecados. Eu abro o meu coração e te convido a ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio que a partir de hoje eu sou uma nova criação, as coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo na minha vida. Amém. Se foi essa a sua primeira vez que você orou e você quer deixar algum comentário, temos as nossas mídias sociais para que você possa entrar em contato conosco. Será uma honra poder conhecer você melhor. Permaneça abençoado.